Boa noite, irmãos. Boa noite, Paola. Boa noite, Lucas, Gesolino, Rosana, Leia, Oi, boa Virgílio, noite a Marilene. todos. Sejam todos Boa noite. bem-vindos. Eu que escrevi no chat. A gente vai começar agora o nosso louvor. Eu vou colocar aqui 2 hinos para a gente entoar todos juntos. Então, convido todos a participarem junto com a gente, tá bom? Ouvir a bela história de Jesus desceu da glória e do Gólgota enfim morreu, por quantos morreu. Ouvir seus gemidos, de seu sangue nos remidos, e ao fim convido-me prospe, vitória me achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morrer. Em paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória, Jesus me deu, no sangue que verteu. O rei que ele cura, sim, é fogo tu procura. O coxo fez andar então, e ao cego deu visão. O rei clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória, Jesus me deu, no sangue me verteu. Ouvir falar da glória, e virá a voz vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando, e mansões olhando, orando. Será gloriosa me chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória, Jesus me deu, no sangue me verteu.
Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque ele vive, nosso tempo amanhã, porque ele vive, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e sempre estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque ele vive, nosso tempo amanhã, porque ele vive, imortalidade. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque ele vive, nosso tempo amanhã, porque ele vive, imortalidade. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Boa noite aos irmãos. Espero que todos estejam bem. Seja bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira. Ele será sempre assim pelo Zoom. E também o culto de domingo à noite será assim. Nós temos aqui, se você observar no seu celular ou no computador, eu não sei bem como é no computador, porque eu estou aqui no celular. Mas tem aqui 3 pontinhos, no meu caso aqui, e tem ali bate-papo. Nesse bate-papo, você pode escrever e deixar ali o seu pedido de oração.
Eu vou escrever aqui, dar um oi aqui para vocês. Você vai ver que vai aparecer ali na sua tela esse meu oi. E você pode, durante o culto, escrever ali e deixar o seu pedido de oração. No final do culto, o Eduardo vai selecionar para nós e vai ler aí os pedidos de oração. E nós vamos pedir para 2 ou 3 de vocês orarem, intercedendo por esses pedidos depois deles serem mencionados. Então, descubra aí onde estão esses pontinhos aí, onde você pode deixar o seu pedido de oração nessa noite, tá? Nós vamos orar agora, depois que nós já cantamos, louvamos a Deus, vamos orar e depois eu vou apresentar aqui o pregador dessa noite que vai trazer uma mensagem para nós, tá bom? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar. Querido Deus, obrigado porque mais uma quarta-feira chegou, estamos com vida, estamos com saúde, estamos aqui unidos louvando o teu santo nome. Desde já abençoa aqui a tua igreja, abençoa aquele que vai partilhar a tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós convidamos um ex-pastor de vocês, aqui do Pilarzinho, não sei se foi também do Jardim Pinheiros, do Vila Marta, ou só do Pilarzinho e Vila Marta, mas depois ele pode aqui explicar um pouco melhor. Seja bem-vindo, pastor Dinei Carriel, aqui do distrito, não lembro o nome do teu distrito, mas aqui em Colombo, né? Seja bem-vindo e agora com você a palavra. Colombo. Muito bem, pastor Geisler. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou me ajeitando aqui ainda. Hoje, eu atendi aqui as minhas igrejas. Eu atendi um pouco mais cedo as igrejas aqui do distrito para poder estar com vocês. Pelo menos uma das 6 igrejas nossas é culto também hoje na quarta. Nós estamos com 4 tendo culto aos sábados e a partir de hoje uma delas começou na quarta. Daqui mais um pouco, se Deus quiser, vão estar todas, porque diferente da Grande Curitiba, ali na cidade de Colombo, onde a gente tem 3 distritos, ali tem uma resolução municipal que autoriza a realização de reuniões públicas com até 50 pessoas. Então, por isso eu demorei um pouquinho, mas eis-me aqui. Quero mandar um abraço aí para os meus queridos irmãos do Pilarzinho, Vila Marta e Jardim Pinheiros, né? Então, eu fui, o pastor Gás estava perguntando, passamos por esta terra abençoada durante 5 longos anos. 5 longos anos. Eu não sei como é que foi o começo do culto aí de vocês hoje, que eu não acompanhei o início, mas no culto das minhas igrejas, nós temos aqui feito um acordo aqui com os irmãos. Temos tido um costume com os irmãos e eu vou contar para vocês. Como o ato de ofertar e também dizimar está relacionado à adoração, tanto quanto ao louvor da palavra e tudo mais, então o que a gente fez aqui no distrito? Eu entreguei para cada família uma caixinha assim como essa, ó. Aqui é a minha caixinha aqui de casa. E dentro, aí tem, eu chamo da caixinha da fidelidade, né? Aí dentro tem os dinheirinhos que a gente já fez, esse é a minha aqui de casa. Aí tem material de fidelidade, tem envelopes de dízimo, etc. E cada reunião de culto, seja de domingo, de quarta, do sábado, mesmo que na casa, eu convido os irmãos que estão lá, as famílias que estão lá assistindo, para adorarem através das ofertas e dízimos. E aí, normalmente, uma criança lá da casa faz, às vezes, do diácono e vão guardando. Eles guardam ali na caixinha, nada mais é do que um lugar para guardar o dinheiro sagrado, aquele que pertence a Deus. E aí, no sábado, alguém da família vai à igreja e leva, porque a gente faz os plantões, né? Acho que vocês também aí têm os plantões de vocês. Tá bom? Então, vamos estudar a palavra. Vocês têm a Bíblia aí já ou não tem? Cada um pegue a sua
E vamos lá. Já vou fazer o mesmo aqui, ó. Eu vi quando eu entrei que você ouvi, né? Vi e ouvi, vocês estavam cantando. Se eu tivesse entrado antes, e aí fica de sugestão para você cantar no teu culto familiar. Olha aí, ó. Eu cantaria esse aqui, ó, 379, o Mestre, o Mar se Revolta. Eu gosto muito desse hino. O coro disse, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Como é que você está aí? Sossegado ou dessossegado? Motivo para ficar dessossegado, né? Desassossegado, nós temos muitos. Estou vendo muita gente querida aqui. No final eu cumprimento vocês, porque senão a vontade que dá é ficar batendo papo, né? Tem gente que eu não vejo aqui desde 1930 ali, ó. Ainda bem que está fechado o microfone. Não ouvi as reações. Então, pega aí na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, o capítulo 4. 4 de Marcos. Sua Bíblia está muito empoeirada ou não? Está difícil de achar? No fundo lá do guarda-roupa? Parece que não, né? Está todo mundo com a Bíblia ali já. Não, esse povo ali, levando em conta a lição que o pastor mostrou do irmão Virgílio, se todo mundo estiver nessa vibe, tá bem, né? O ritmo tá bom. Capítulo 4, verso 35, na minha Bíblia aqui o Evangelho de Marcos conta aquela história. Uma delas, tem duas histórias envolvendo tempestade no ministério de Jesus, e esta é uma delas. As duas são igualmente significativas e cheias de ensinamentos profundos, relevantes para nós. Mas eu vou destacar do verso 35, que na minha diz assim, Jesus acalma uma tempestade. Estamos juntos? É isso aí também? Então, estamos juntos. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Estava conversando com os discípulos, um diálogo entre eles e os seus seguidores. Ele falou, gente, vamos passar do outro lado do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como era conhecido, né? E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. E aí vem o verso 37, que eu vou ler contigo aqui, ó. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E aí tem, para degustar, tem ainda mais um e a gente dá uma pausa. Deixa eu beber água um pouquinho. Acho que eu já falei muito hoje. 38. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que a gente pereça? E ele, despertando, respondeu, repreendeu o vento e a tempestade e o mar e disse, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vamos dar uma pausa. Vamos devagar, né? Para a gente degustar bem o alimento espiritual que Deus tem para nós. Eu oro a Deus, queridos, para que esta mensagem toque o seu coração, alcance a sua vida e toda a sua casa, toda a sua família. Amém? Então, olha, para começar, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Claro que não dá para todo mundo responder, né? Mas pensa aí no teu coração. Tenta se lembrar. Em algum momento da tua vida, na tua trajetória, você ficou com medo de uma tempestade? Daquelas que tem relâmpagos, trovões e muito vento forte? Na minha casa, como eu sou da roça, bicho do mato, né? Então, a nossa casa era de chão, de terra, e toda rodeada de madeira, de tabuinha, e coberta com tabuinhas também. Então, eu me lembro que quando dava essas chuvas fortes, chacoalhava inteira assim a casa. E a primeira recomendação para todo mundo lá em casa era a seguinte, olha, pessoal, se acontecer uma tempestade aqui, vocês têm que se esconder embaixo da cama, ou se não couber todo mundo embaixo da cama, já tiver ocupado lá o espaço,
embaixo da mesa, então. E muitas vezes eu me escondi num desses dois endereços, porque é o lugar onde, se a casa cair, você está um pouco mais protegido, né? Então, era a orientação que a gente tinha lá. Agora você pensa, uma tempestade, claro que assusta. Vamos tentar piorar um pouco a situação. Aí você tem acontecendo esse mesmo cataclismo físico de noite, no meio do mar, de noite, no meio do mar. Você está numa embarcação pequenininha, porque era a embarcação que eles tinham lá, ok? E, de repente, quando você se dá conta, quando você menos esperava, chega a tempestade. De noite, no meio do mar, uma embarcação pequena. É claro que qualquer um de nós ficaria com medo, isso é natural, faz parte do instinto de sobrevivência nossa. E os discípulos igualmente temeram pela vida deles. E aí, irmãos, vocês vão ver no desdobramento dessa história diversas lições que dá para desprender. Mas como o tempo é curto, eu vou selecionar aqui somente 3 lições para nós esta noite. Primeira, quando a gente enfrenta uma tempestade, nós estamos passando por uma crise, claro, óbvio. E eu te convido a você fazer o seguinte exercício de meditação comigo. Entenda-se uma tempestade física como aquela dos discípulos como uma metáfora para as tempestades que nós enfrentamos em nossa vida. É muito provável que todos nós estejamos passando por uma destas. Por conta da pandemia do coronavírus, por si só, a gente já está vivendo em meio de uma tempestade. Porque todos estamos vivendo momentos de profunda incerteza, não sabemos o que é que nos reserva o futuro. A gente fica, muitas pessoas estão desenvolvendo algumas fobias, desenvolvendo algumas síndromes do pânico, problemas emocionais, assuntos familiares, violência familiar aumentou muito, pedidos de divórcio aumentaram bastante. Então, as crises foram se intensificando e nós podemos somar a esta lista ainda outras coisas, elementos igualmente ruins. Por exemplo, desemprego, a miséria, muita gente passando fome, necessidades. A lista é enorme. Então você fica pensando que, de fato, nós estamos vivendo uma crise sem precedente coletiva, mas que também pode ser uma doença de outra natureza, pode ser um acidente, pode ser um assunto de família. Cada um vive a sua. Qual é a tempestade que você está vivendo agora? É provável que todos nós estejamos atravessando alguma. Uma tempestade personalizada. Nesta noite, o convite que eu faço é para que você e eu possamos aprender a olhar para a tempestade de forma diferente. Ter um olhar diferenciado para as crises que nos acontecem. E a primeira forma, e eu quero voltar à Bíblia, para reler alguma coisa, veja ali o verso 39, por favor. Deixem sempre aí aberto a Bíblia, tá bom? Onde a gente começou. E agora vamos para o verso 39. Deixa eu me localizar. Capítulo 4, ok? Ainda em Marcos, deixa sempre aberto. E no verso 34 diz assim, ó. Primeiro, ele despertando, olha lá, ele despertando repreendeu o vento e o mar e disse, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabem, irmãos, as tempestades que acontecem em nossa vida, elas são, em primeiro lugar, uma oportunidade da gente ver um milagre acontecendo na nossa vida. Se você está passando por uma tempestade, como eu já disse, é muito provável que esteja, então eu quero dizer uma coisa para você nesta hora. Você é um grande candidato a testemunhar um milagre em tua vida. Foi assim com os discípulos.
Eles estavam vivendo aquela crise sem precedentes e não sabiam como se sair daquela situação. E então, o que aconteceu? Um milagre foi sendo apresentado diante dos olhos dos discípulos de uma forma inacreditável. Deus quer realizar um milagre na tua vida. Milagre é algo que não está ao alcance nosso. Milagre só Deus pode fazer por nós. Milagre está além das nossas condições e das nosso entendimento. Você está vivendo aquela crise que só você sabe. Nesta hora é o momento de crer naquele que pode todas as coisas e que, por certo, se crermos, se tivermos fé, veremos, como os discípulos viram naquela noite, um milagre na vida deles. Em segundo lugar, e também está aqui mais uma vez, uma forma diferente de nós vermos as tempestades que acontecem na nossa vida, eu quero voltar de novo para o texto bíblico, olha lá comigo, agora no verso número 40. Lembre que eu estou em Marcos 4, verso 40, disse assim, ó, então lhes disse Jesus, por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Aí o segundo convite que eu tenho para você. Primeiro, se você está passando por uma crise, uma tempestade na sua vida, você é um sério candidato a perceber um milagre na tua vida. E segundo, você está passando por uma condição destas, eu quero que você veja como uma oportunidade para você descobrir a qualidade da tua fé. Se ela é autêntica, se ela é forte, porque é exatamente em tempos de crise que nós percebemos se de fato podemos permanecer em pé. É em tempos de crise que nós atravessamos como a situação em que Jó passou, é que a gente consegue descobrir do que nós somos feitos. No verso 40, o Senhor Jesus terminou dizendo assim, como é que não tem fé? Eles tinham passado tanto tempo já com Cristo. Eles tinham visto tantos milagres de Jesus já. Certamente eles acreditavam que a última coisa que poderia faltar a eles era fé. Mas olha só, eles descobriram que era pequena. As tempestades em nossa vida, elas são elementos pedagógicos usados por Deus para nos mostrar a condição espiritual que nós estamos vivendo. As tempestades que nós passamos, elas fazem parte do currículo de Deus para nos preparar para crises maiores e especialmente para alegrias maiores, para a recompensa maior daquela, conforme prometido na palavra de Deus, que diz o que perseverar até o fim será salvo. Terceira forma que eu quero convidar aos meus irmãos esta noite, para você ver as tempestades, as crises, que porventura estejam envolvendo a tua vida, é esta aqui, ó. Volte lá na Bíblia, e agora eu vou ler um verso que ainda não tinha lido esta noite. É o último da história, verso 41. Pronto? 4:41 de Marcos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim, quem é este? Eles já não conheciam? Eles já não sabiam quem ele era? Claro que sabiam. Mas, de repente, era como se eles nunca o tivessem visto. Eles olham e dizem assim, quem é ele? Vento e o mar, quer dizer, ele disse, vento, pare, mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Quem é este? A terceira lição que eu quero deixar essa noite aos meus irmãos e última, é que diante das crises e as tempestades que a gente enfrenta em nossa vida, nós experimentamos a oportunidade para descobrir algo novo de Deus em nossa vida.
Aparentemente, eles não sabiam que Deus tinha o poder do tamanho que ele tinha, que Jesus tinha o poder daquela dimensão. E eles falaram, mas como é que pode? Quem é esse? Isso me lembra uma frase de Jó, diante do sofrimento que ele estava passando, a tempestade que ele viveu. Depois, enquanto estava ali, todo com o corpo cheio de úlceras e tal, e Deus se revela a ele de uma forma única. E aí no verso 5 do capítulo 42 de Jó, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a tua vida. Lembre-se que as tempestades não duram a vida inteira. Ninguém as suportaria. Deus, conforme nos diz no Evangelho de São Mateus 24, ele diz que o tempo de crise, o tempo de tempestades na nossa vida, eles serão abreviados por misericórdia de nós. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Foi um prazer muito grande passar esses momentos aqui, estudando sobre a nossa maior esperança e a nossa maior certeza de que em meio à tempestade, em meio à maior escuridão, em meio à maior crise que seja que possamos estar atravessando, o Senhor Jesus, embora nos pareça que esteja dormindo, como era na história que a gente leu ali, ele se levantará ao nosso favor e mandará que o mar se aquiete, que as ondas parem, que o vento cesse e para que se estabeleça, restabeleça na nossa vida uma grande bonança. Amém? Um abraço a todos vocês. Amém, pastor Dinei? Obrigado aí pela sua mensagem. Fica aí conosco, que você vai fazer uma das orações aqui pelos pedidos de oração, tá? Fico te devendo essa e logo, logo aí eu te pago aí no teu distrito, tá bom? Pastor, aliás, Eduardo, você já tem aí para nós, consegue ler aqui para nós os pedidos que foram deixados aqui por escrito? Tenho sim, pastor. Eu anotei aqui todos para tirar aqui do chat também, mas se alguém tiver algum pedido de oração e quiser compartilhar, pode compartilhar. Vou ler aqui então todos. O Luquinhas, o filho do Epétino e da Paola, pede oração pelo vovô e pela vovó, que eles fiquem bem. O Gustavo, ele pede pela viagem da sogra, a dona Luzia, a mãe da Aline, que está vindo para Curitiba. O Bruno pede pela vida da igreja na área espiritual, de todos os membros da igreja. A Lília, ela agradece a Deus pelas bênçãos e pede oração por uma negociação e pela salvação de todos nós. A irmã Neuza, ela pede oração pela família, para as pessoas que estão no hospital, pelos jovens e pelas crianças. A dona Celina, ela pede oração pelo cunhado dela, o Miguel, que fez uma cirurgia hoje de um tumor na cabeça, que ele está hospitalizado, está no TI. A Priscila pede oração pelos pais, Paulo e a Marisa, e pela irmã, a Daniele. A Renate, ela pede oração pelos filhos. Eu perguntei aqui no chat qual é o nome dos filhos dela. E a Marilda pede oração por ela e por toda a família. E eu vi que a Lia Magali, ela pede oração também pela mãe, a dona Domingas. Se algum irmão tiver mais alguma oração e quiser compartilhar, o chat está disponível. Muito bem. Eu quero pedir que o irmão Virgílio está aí, Virgílio? Oi, Virgílio. Que o Virgílio faça a oração, vamos esperar ver se ele abre o microfone aí, e depois o pastor Dinei faz a oração, tá? Depois nós queremos dar um recado final para vocês e encerramos o nosso culto de hoje. Então, ele sempre começa 10 minutos antes, então, domingo e quarta 8 horas, 10 minutos antes com uma música ambiente da igreja ali. Depois, 8 horas, tem 2 músicas para nós cantarmos e depois o restante do culto. O Virgílio não respondeu? Deixa eu achar aqui outra pessoa. Édio, você está aí, Édio? Doutor, tá me ouvindo agora? Virgílio? Pode ser. Então, Virgílio, você ora por esses pedidos, não sei se vai conseguir lembrar de todos, mas ora por esses pedidos. Chegou mais algum, Eduardo?
A irmã Neuza comentou que ela está pedindo também oração por uma consulta do irmão dela, o irmão João. A Mariné pediu perdão pelo irmão João. Então, depois o pastor Dinei faz a segunda oração, tá? Então, vamos nos unir em oração nesse momento. Querido eterno Deus, mais uma vez na sua santa presença, te damos gratos pela vida, pela saúde, pelo privilégio de ouvir da sua santa palavra. Mas, querido Pai, nesse momento foram expostos vários pedidos, não recordo, Pai. Mas o Senhor tem anotado lá no livro dos céus, o Senhor conhece cada um, Pai. Pai, seja feita a tua vontade na vida de cada um, Pai. Rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bondoso Deus, igualmente, Senhor, na fé que temos em Jesus Cristo, na fé que temos em Tua Palavra, na fé que temos, Senhor, no Espírito Santo e seu ministério entre nós, é que nos acercamos ao Senhor na certeza de que Teus ouvidos estão abertos para ouvir nosso clamor, Teus olhos, Senhor, igualmente estão abertos para ver a aflição e as necessidades de cada filho, e, sobretudo, nosso Deus, por Tuas misericórdias, nós acreditamos que a Tua mão está estendida para nos abençoar, para nos libertar, para romper as barreiras, Senhor, que nos impedem de andar nos Teus caminhos. Nesta noite, Senhor, queremos, antes de tudo, Te ofertar nossa sincera e profunda gratidão pelos cuidados paternos que o Senhor já tem generosamente concedido a cada um de nós, os Teus filhos, e tem concedido também à nossa família, Senhor, e necessitados como uma criança pequena é do Pai, igualmente nós, Senhor, o somos de Ti. Por isso agora suplicamos que o Senhor, desde o céu, esteja ministrando as necessidades, Senhor, que aqui foram apresentadas diante do Senhor. Que o Senhor, como médico, como criador que o é, também seja o restaurador daqueles que estão enfermos, que o Senhor repreenda a doença, que o Senhor devolva a saúde, amenize a dor, o sofrimento dos Teus filhos. Também, Senhor, que Tu possas alimentar ao faminto, dar o pão de cada dia à mesa de todos os Teus filhos, mas especialmente, nosso Deus, que renove em nós a fé e a esperança de que em breve virá nos buscar. Abençoe cada um dos irmãos, cada uma das irmãs e famílias destas igrejas que aqui estamos reunidos nesta noite, também ao pastor Geisler, a sua esposa, a sua família, que possam eles, Senhor, serem ungidos com o Espírito Santo para cumprirem o ministério, para cumprirem a missão que o Senhor tem para eles nesse tempo e neste lugar. Protegidos nesta noite, em nome do Senhor. Amém. Amém. Bem, irmãos, mais uma vez obrigado, pastor Dinei. Irmãos, neste sábado, amanhã, vou estar divulgando como será o culto nesse sábado. Veja, cultos de sábado, domingo e quarta não são para a igreja do Pilarzinho, é para o Pilarzinho, para o Vila Marta e Pinheiros, tá bom? Então, nesse sábado, nós vamos estar divulgando a partir de amanhã. Também temos um convidado especial e teremos a Escola Sabatina às 9h30, ali, dando abertura, carta missionária, momentos de louvor ali. Mas depois, na hora do estudo da lição, é para que cada professor faça no Zoom com os seus alunos, para ter uma proximidade do professor com os seus alunos. Então, se o teu professor ainda não falou com você, cutuca ele, diz, professor, e a nossa lição no Zoom. Então, Vila Marta, Pinheiros, Pilarzinho, cada igreja aí naquele horário depois ali das 10 horas, quando termina ali a abertura um pouco antes, é no Zoom a lição. Uma lição aí também de uns 40 minutos, 45, não mais que isso. Porque 10h30 nós vamos aí começar o momento do louvor do culto. Vamos ter o Prova e Vede, a oração e a mensagem sempre de alguém aí convidado. E vamos querer convidar vocês das 3 igrejas para participarem desse movimento ali da transmissão, que vai ser pelo Facebook, Jardim Pinheiros e Pilarzinho. Também vamos querer necessário pelo YouTube, que daí não precisa de você ter conta no Facebook. Aí você só abre o link ali e acompanha ao vivo pelo YouTube. E domingo, a nossa série de estudos, começamos o primeiro capítulo, eventos finais, 8 horas pelo Zoom, e lá você pode
participar, fazendo a leitura também. Ali eu vou usar muitos para leitura. E na quarta-feira nós vamos estar aqui novamente adorando a Deus. Hoje tivemos 38 pessoas. Eu peço a você o seguinte: você sabe quem da tua igreja não entrou. Então, cutuque essa pessoa. Olha, fale do culto de domingo, de quarta. Ah, mas eu não sei como é que faz para ter o Zoom. É só baixar, é gratuito. E eu mandei ali um tutorial para cada um de vocês de como é que faz. Pergunta para um gurizinho aí da rua que ele sabe, né? E os mais novos sabem mais do que a gente. E se una aí na adoração domingo, quarta-feira e no sábado, tá? E vamos continuar orando para que logo possamos estar lá dentro da igreja e todo mundo adorando a Deus, tá? Uma boa noite a todos. Eduardo, deixa um pouquinho aí a nossa sala aberta para os irmãos que quiserem bater um papo, e eu me despeço de vocês. Mais uma vez, obrigado, Dinei. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmão. O Murilo vai pregar agora? Você sabe fazer slime? Não, para.